Bom dia a todos vocês que nos assistem em mais um devocional semanal da FLT. Gostaria de saudar a vocês com o versículo lema da semana, que está em 2 Coríntios 5,19. Eu passo a ler. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Sempre, em todas as circunstâncias, Deus é o soberano, que delibera e age a partir de si. Ele está plenamente presente quando se trata da reconciliação do mundo. Esse Deus reconciliador vem ao nosso encontro em nenhuma outra forma a não ser exclusivamente em Jesus. Quem busca Deus fora de Jesus Cristo se depara somente com a ira de Deus. Essa reconciliação do pecador com Deus existe unicamente em Jesus. É essa ação de Deus por intermédio de Jesus que vale para o mundo. É através dela que nenhuma pessoa é excluída. Deus não se enganou a respeito dessa reconciliação, mas viu o mundo com toda a nossa perdição, culpa e deformação. E justamente esse mundo, que é terrível, cheio de ateísmo, ódio, injustiça, mentira, este tem a necessidade dessa reconciliação. Deus reconciliou o mundo consigo. Essa é a nova comunhão. E essa nova vida consiste justamente na maravilhosa comunhão com Deus, na condição de filhos e filhas de Deus. No versículo que lemos, consta que tudo vem de Deus. Ele é o fundamento da reconciliação. É nele que as pessoas vão encontrar um novo sentido para a vida. E é no nome desse Deus que nós realizamos o culto de hoje. No nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para que assim como estamos, possamos orar. Amado e bondoso Deus, somos gratos por mais esse dia de vida e por mais esse momento que podemos nos reunir para ouvir a sua palavra. Te agradecemos porque tu nos deste a reconciliação. Obrigada porque em ti e em teu Filho encontramos um novo sentido para a vida. Abençoe agora o ouvir e o pregar da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queremos agora, então, juntos, cantar um hino que será reproduzido. Para ouvir-te falar, faz-me entender
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. No devocional desta manhã, nós celebramos o segundo domingo após Pentecostes, momento em nosso calendário litúrgico, onde rememoramos o cumprimento da promessa feita por Jesus, instantes antes da sua ascensão aos céus, onde Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo desceria sobre eles e lhes daria poder para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Porém, podemos observar, ao nos depararmos com a Sagrada Escritura, que as manifestações do agir do Espírito não se limitaram ao tempo de Pentecostes para frente. Já desde o Antigo Testamento, o Espírito de Deus se manifestava entre nós, operando grandes efeitos e milagres, sendo o maior deles, sem sombra de dúvida, o milagre da salvação pela fé. E no Novo Testamento, essa manifestação do Espírito de Deus causou bastante alvoroço no povo judeu, principalmente no início do ministério de Jesus Cristo. Todos ficaram atônitos, impressionados com as grandes maravilhas feitas por Jesus Cristo no decorrer do seu ministério. Enquanto uns passaram a seguir Jesus, ouvindo e buscando aprender mais com seus ensinamentos, outros não creram, duvidaram de que Jesus pudesse ser o Filho de Deus e se fecharam, passando a rejeitar ou até mesmo agir com indiferença perante a palavra do Evangelho de Cristo. Diante desse panorama, deixo uma pergunta para que nós reflitamos nesta manhã. De que maneira temos nos portado ou temos reagido perante a palavra de Deus? Convido a todos e todas que estão nos assistindo para acompanharmos a leitura do texto previsto, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 35. Leiam na versão Almeida, Revista e Atualizada. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui. Como podemos observar ao longo da leitura do texto, o qual contém uma narrativa que acontece no início do ministério de Jesus Cristo. Essa narrativa nos mostra o tamanho do impacto que Jesus causou em Israel, atraindo multidões, de tal modo que nem podiam comer. Impacto este o qual Jesus Cristo causou desde o primeiro instante do seu ministério, marcado por seu batismo, logo após por sua tentação
e em seguida por uma série de milagres operados pelo poder dado por Deus, os quais são relatados nos 2 primeiros capítulos do Evangelho segundo Marcos. E no 3º capítulo, onde nós estamos, Jesus continua o seu ministério, proclamando o Evangelho e operando milagres pelo poder de Deus, e sendo sempre combatido pelos escribas, que custavam a crer em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus. A narrativa de nosso texto acontece logo após o relato da escolha dos 12 discípulos em Marcos, que Cristo chama para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, como relatam os versículos anteriores ao nosso texto. Diante dos milagres feitos por Jesus, especificamente referindo-se ao expulsar espíritos malignos, os escribas começaram a espalhar esse rumor de que Jesus expulsava os demônios por supostamente ter um poder concedido pelo maioral dos demônios. Como forma de tentar derrubar Jesus, os escribas tentam distorcer o evangelho proclamado por Cristo em sua pregação, tentando perverter a razão dos seus feitos miraculosos. E Jesus, por meio de uma parábola, derruba, ele sim, faz cair por terra o argumento dos escribas. Um reino que combate a si mesmo e não consegue se sustentar, só conseguirá se autodestruir. Algo muito importante que não devemos deixar de considerar aqui não diz respeito ao discurso dos escribas em si, à acusação deles, mas sim ao que há por trás dessa acusação, que diz respeito à intencionalidade dos escribas ao difamar Jesus Cristo. E sobre isso sabemos que, conforme a narrativa dos evangelhos nos aponta, Jesus sabia muito bem o que se passava no coração das pessoas. E como é de se esperar, essa intencionalidade por parte dos escribas é simplesmente uma manifestação do fruto do pecado. Pecado que estava no ser deles e que nós também temos em nosso ser, pois somos seres humanos passíveis de agir em pecado, assim como os escribas no nosso texto. E Jesus ele deixa essa intencionalidade implícita em sua advertência aos escribas. Leio novamente os versículos 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Assim defino a intencionalidade dos escribas na seguinte afirmação: os escribas, de forma deliberada, de forma intencional, difamaram a Jesus Cristo como uma maneira de recusar a graça que Cristo traz por meio de seu Evangelho. E essa recusa deliberada pela graça em Jesus Cristo é que manifesta essa atitude dos escribas. Isso é que se faz, é nessa postura é que se faz a blasfêmia contra o Espírito Santo. E como nós bem sabemos, o perdão provém justamente dessa graça, a qual nós obtemos pela fé em Cristo Jesus. O que implica que, recusando a graça, nós recusamos também o perdão contido na mesma. Esse pecado ao qual Jesus adverte os escribas não se limita somente a eles. Nós também, como seres pecadores por natureza, também corremos o risco de cairmos nesse mesmo pecado. E isso se faz quando nós fechamos os nossos ouvidos à palavra. Dou um exemplo. Um pastor prega uma palavra que fala sobre perdão, e um determinado membro da comunidade se desagrada, pois ele está brigado com um outro membro que o magoou profundamente. E de tanta raiva que ele tem desse outro membro da comunidade, ele afirma que não irá perdoá-lo, pois esse mesmo não merece perdão. Humanamente falando, realmente nós não merecemos perdão. Mas é justamente isso o que torna o perdão por graça divina.
Até porque se merecêssemos, não seria de fato uma graça. Muitas vezes, quando nós ouvimos uma palavra de exortação, proveniente da palavra de Deus, na Sagrada Escritura, nós nos desagradamos. E, em resposta a esse desagrado, muitas vezes nós rejeitamos essa graça divina em uma simples atitude como essa, da recusa do perdão, procurando qualquer argumento que nos permite recusar essa palavra proclamada, procurando qualquer autojustificativa e, consequentemente, recusando a justificação por fé. Aqui deixo o seguinte questionamento para reflexão. Será que não estamos agindo dessa forma perante a palavra que nos é pregada? Pois como a palavra de Deus nos declara na carta aos Hebreus, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ao rejeitarmos a palavra de Deus, estamos correndo o risco de cair no mesmo pecado desses escribas e, consequentemente, recusando a graça de Deus por meio de Cristo sobre nós. E sem essa graça ficamos sem o perdão e, consequentemente, sem salvação. Nós corremos o risco de perdermos a nossa salvação, recusando a palavra do Senhor na nossa vida. Mas para o nosso alívio, a história não acaba aqui. Ela ainda possui uma cena final, que nos traz um alento em meio ao drama dessa exortação de Cristo aos escribas. Logo após esse episódio com os escribas, Jesus se encontra rodeado de seguidores. E seus familiares chegam e desejam se aproximar dele. Por isso pedem para chamá-lo. E Jesus sabiamente aproveita essa ocasião para anunciar a sua graça para todos os que estavam diante dele. Aqui destaco outro elemento importante que devemos atentar em nosso texto. Jesus, quando questiona sobre quem seriam sua mãe e seus irmãos, ele não faz como forma de exclusão aos mesmos. E isso se evidencia na sua atitude logo após essa pergunta. Quando Jesus corre o seu olhar para aqueles que estavam sentados ao seu redor, podemos certamente concluir que seu olhar não foi um olhar intimidador nem positivo, mas foi um olhar convidativo, acolhedor, como um bom pastor para com suas ovelhas. Com esse olhar acolhedor, Jesus diz não somente àqueles que estavam ao seu redor naquele momento, mas a todos os que ouviram e hoje ouvem as palavras do Evangelho. Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em outras palavras, Jesus nos afirma que ao fazermos a vontade de Deus, nos tornamos família da fé. Diante dessa consoladora afirmação de Cristo, talvez fique a pergunta para nós: como nós podemos fazer a vontade de Deus e assim tornarmos-nos família da fé? Podemos encontrar a resposta para essa pergunta nas palavras do Evangelho segundo João, onde ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Concluindo, quero deixar uma palavra de esperança para todos os ouvintes dessa mensagem, afirmando da seguinte maneira: se nos colocarmos aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, essa fé, que nos faz crer e receber a Jesus Cristo em nossa vida, será operada em nosso ser e nos tornará filhos de Deus, nos incluindo na família da fé. E é apenas através da Sagrada Escritura é que nós conseguimos ouvir e receber a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Como bem afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, a fé vem pela pregação. Ouvindo a pregação é que podemos ser transformados pela palavra do Evangelho e podemos seguir os passos de Cristo, permitindo que a fé se torne concreta em nossa vida e agindo diferentemente dos escribas de nosso texto, que se fecharam e se mantiveram em seu orgulho.
nós podemos, através dessa palavra, nos render e nos colocar aos pés de Jesus Cristo. Quando nós damos ouvido à palavra de Cristo, nós nos colocamos a seus pés e nos tornamos irmãos e irmãs em Cristo. E passamos a ser família na fé. Não com o sangue de Cristo correndo em nossas veias, mas com o sangue dele correndo sobre nós. Pois foi para que nós nos tornássemos filhos de Deus é que Cristo derramou o seu sangue na cruz. Pois assim, é sendo parte dessa família na fé, é que podemos viver a salvação e a vida eterna com Deus. Amém. Convido agora aqueles que podem a se reunir no link que está aqui embaixo, para ter um momento de oração e bênção final. E para aqueles que não podem, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém.